Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e nós estamos aqui para refletirmos sobre os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, né? E codificado, essa doutrina codificada pelo nosso querido Allan Kardec. E lembrando hoje, meus amigos, hoje é aniversário da partida do nosso querido Francisco Cândido Xavier para o plano espiritual, Esse nosso irmão que nos ensinou a humildade, a caridade, sempre humilde ali nos seus atos, na sua fala, e nos ensinando que a vida continua, Continua firmes e fortes, Então, vamos lá, então. Como nós temos costume, Iniciamos com uma página do Caminho, Verdade e Vida, que a nossa querida amiga Solange irá fazer para nós. Boa noite, Solange. Seja bem-vinda, querida. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Estima do mundo. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quantos mais aos seus domésticos? Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 25. Muitos discípulos do Evangelho existem, ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros, quando verdadeiramente devotados à sua causa. O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso, e não do uso de vantagens efêmeras, que em muitos casos lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 103, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem. Obrigada, Solange, por mais essa leitura. Agora eu vou convidar a nossa amiga Keila, que irá fazer para nós a nossa oração inicial. Keila, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Eu convido a todos, então, a elevarmos nosso pensamento a Deus, e agradecermos por estarmos aqui reunidos neste momento. Pedimos, Jesus, que a luz dele nos conduza, que a sabedoria, o respeito estejam presentes aqui em cada palavra, que saibamos ouvir com empatia, que saibamos falar com equilíbrio, que os nossos pensamentos estejam voltados para o bem comum, que as nossas decisões no nosso dia a dia sejam justas, sejam sensatas e voltadas ao crescimento no bem. Jesus, ilumina cada coração aqui presente, fortalece os laços de confiança, de cooperação entre nós, que ao final desta reunião nós possamos sair mais inspirados e que principalmente nós consigamos colocar em prática os ensinamentos aqui adquiridos.
que a luz aqui emanada, ela possa chegar a todos os corações dos nossos e também a todos que necessitam da luz do Cristo. E que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Keila. Vamos convidar agora a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Odília vai fazer para nós a leitura de uma parte do Evangelho do tema da noite, né, Odília? O dever. O dever. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É o austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863, Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, capítulo 17. Muito bem. Estamos aí aprendendo com Lázaro, né, Odília? Semana passada foi Lázaro também, uma mensagem dele. E agora, meus amigos, eu vou chamar a nossa amiga, já posso dizer assim, que é a nossa amiga, né? A primeira vez que ela está aqui conosco, com alegria, né, para nos trazer o dever. A Thaisa, ela é uma trabalhadora do centro, que é irmão do nosso, o José Marques Garcia, né, Thaisa? E lá do IMA, do João Berbel, né? Então, a Thaisa realiza seus trabalhos presenciais nessas duas casas. Querida, seja bem-vinda, a sala agora é toda sua. Muito obrigada. Nós te agradecemos. Então, boa noite a todos. Boa noite, querida. Falar, então, do dever, que é uma lição difícil, porque nem sempre a gente põe em prática, né? Então, o Evangelho me impulsionando a lembrar sempre de praticar o dever, porque quando a gente estuda e depois fala para as pessoas, é muito mais para nós do que para as pessoas. Então, eu tenho que agradecer muito a estar junto à doutrina espírita, da qual não posso me afastar, eu acho que nunca mais, porque me mantém na linha, né? Me mantém lembrando sempre do dever. E esse dever do qual Lázaro fala para a gente, né, essa mensagem que ele mandou em 1863, e em 1864 o Evangelho seria publicado pela primeira vez. Na cidade de Paris, eles receberam essa mensagem. Ele vem nos falar não do dever das profissões, ele vem nos falar do dever ligado ao sentimento. E o sentimento está linkado à nossa consciência, que também está ligado ao livre-arbítrio. Então, é uma coisa ligada à outra. Eu vou fazendo a leitura aqui dos parágrafos para poder esmiuçar direitinho, né? E não esquecer de nada, que é tão importante, todas as palavras são importantes. Eu sou apaixonada pelos dizeres desses espíritos, da instrução dos espíritos. Eu peço muito a Deus um dia poder escrever tão bem assim, e poder sentir tudo isso, né? E praticar tudo isso.
tem muito chão, mas estamos no caminho. Então ele começa assim: o dever é a obrigação moral. Nós temos 2 tipos de deveres, né? Os deveres legais, que os homens, as leis dos homens nos impõem, e o dever da obrigação moral, que nos diz respeito às coisas do sentimento. Ele diz mais que o dever é a lei da vida. Sem o dever para todos nós, seria um caos. Se cada um fizesse as coisas como quisesse, seria caótico. Em todas as áreas, né? Das profissões, da política, da ciência. Então, o dever é uma lei da vida, para que a gente haja com responsabilidade, em consonância com o todo. E nós encontramos o dever em pequenas coisas, como nas grandes coisas. Eu gostaria de partir para um exemplo, porque do exemplo, né, da prática, a gente vai lendo aqui e explicando melhor. Eu anotei alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente acha um celular de alguém, né, um objeto de alguém, e a gente tem o livre-arbítrio. Ninguém nos obriga a entregar o celular para o dono, procurar esse dono. A lei não obriga. Mas aí aciona-se a sua consciência, que aciona o seu sentimento, que está ligado ao seu livre-arbítrio. Procurar ou não o dono desse celular. Vai do seu sentimento, né, que é muito íntimo de cada um. Do seu raciocínio, da sua razão, da sua escolha entre fazer o certo e o errado. Por isso que esse dever do qual Lázaro nos fala, linka tudo isso. O raciocínio, né, a razão, pensarmos sobre essa atitude nossa de procurar ou não o dono. O sentimento, e aí entra a questão da empatia. E se fosse o meu celular perdido? Eu gostaria que alguém me procurasse. E mais à frente, Lázaro nos fala que o dever, onde ele começa? Precisamente no ponto em que eu ameaço a felicidade do outro. Então, aquele que perde o celular, ele está triste, ele está arrasado. Então, eu tenho o dever, olha só, de minimizar o sofrimento. Aqui, no caso, já não é nem mais uma ameaça, né? Ele realmente já está chateado porque ele perdeu o celular. Então, eu tenho o dever, e aí é foro íntimo de cada um, de procurar o dono para diminuir a sua infelicidade, né? E termina quando o meu dever? Quando a coisa já se volta para mim, quando eu já estou me sentindo prejudicada e conto com a prática do dever de alguém. Outro exemplo, e eu peguei inclusive de um livro, Conviver e Melhorar, esse livro aqui. Nossa, eu tenho um monte de livro, Conviver e Melhorar, que nos fala sobre relacionamentos de muito conflito. A gente precisa persistir? A gente precisa persistir, né, nos relacionamentos. Mas quando nos traz muita infelicidade, de acordo com Francisco do Espírito Neto, aliás, pelos espíritos Lourdes, Catarina e Batuíra, o médium é Francisco do Espírito Santo Neto, a gente não tem que permanecer em relações abusivas. Então, a gente precisa raciocinar, né? A gente usa o nosso sentimento, a razão. Então, a gente também tem o dever para com a gente, de nos preservar, de não sofrermos, quando a gente já fez tudo de bom que poderia fazer, em qualquer relacionamento. Deus criou todos iguais, né? Os homens iguais para a dor. Essa questão é muito importante aqui. Se nós temos o livre-arbítrio, se nós temos que usar a razão, mas nem sempre tudo isso junto e misturado é o suficiente para tomarmos as melhores atitudes em favor do próximo ou de alguma coisa que nos envolve. Por isso Deus nos colocou a dor. Muitas vezes deixamos de fazer o mal
porque conhecemos a dor que aquele mal nos causa. Então, está ligado à questão da empatia também, mas nem sempre eu sou empático ao sofrimento de alguém porque eu passei por aquilo. É porque eu me projeto numa situação daquela. Mas, quando Lázaro nos cita aqui sobre a dor, infelizmente, nós muitas vezes precisamos sentir a dor para não fazer o mal mais. E isso não só numa vida, isso explica muitas das nossas expiações e provas. Isso advém de outras vidas, né? Muitas vezes também o mal que eu faço hoje, eu nem vou expiá-lo hoje ainda nessa encarnação, mas está lá, anotadinho na minha ficha, né? Para que numas próximas reencarnações eu possa rever as minhas atitudes erradas, porque só assim eu aprendo a não mais a fazer o mal. Então Deus nos coloca a dor para que, diz assim, vou ler aqui as palavras de Lázaro, a igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. Então, muitas vezes a gente faz o mal e justifica, eu não sabia, né? Pode ser mesmo que você não saiba, mas para umas próximas encarnações, já sabedora do mal que causou, nós precisaremos rever atitudes impensadas. O dever é um resumo prático. Então, fala-se muito, né, do certo a fazer, mas o dever, ele tem que ser prático, ele não pode ficar só na teoria, só nos estudos, né, nas literaturas, ele tem que ser prático. E quem pratica o dever são pessoas corajosas, né, pessoas de muita bravura, porque muitas vezes a gente entra em conflito, agora eu estou voltando lá em cima, no segundo parágrafo, a gente entra em conflito, porque as nossas paixões, os nossos defeitos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nos impede de praticar a coisa correta. E muitas vezes, o dever pode não nos beneficiar numa primeira visão das coisas. Então, por isso que a gente entra em conflito, né? Por exemplo, gosto muito de dar exemplo, fica muito claro. Vamos supor, eu como funcionária de uma empresa, estrago alguma coisa, ou dou um prejuízo para a empresa, e ninguém sabe. Eu tenho o livre-arbítrio de contar a verdade ou de me omitir, né? Contando a verdade, obviamente que haverá um prejuízo para mim. Provavelmente eu vou ter que ressarcir o prejuízo que causei à empresa, mas moralmente, lá no meu íntimo, eu prefiro assim. Ou não prefiro assim, né? Então, vai dos valores, pessoal. Então, aqui os valores, eu gosto de anotar, para eu não me perder. Os valores que constam aqui para a obrigação moral, para o dever na prática, são... Vamos lá, vou ver onde que eu anotei. Da honestidade, da responsabilidade. Eu tenho que tornar-me responsável, né? Não culpado, não culpada, mas responsável. E para que haja uma mudança nas coisas, né, que eu causo, honestidade, empatia, e se a empresa fosse minha, né? E justiça. Então, essa questão de optarmos por caminhos opostos, vamos dizer, entre atitude boa e atitude ruim, isso é relativo, porque o que pode ser para mim hoje, no meu processo encarnatório, pode ser que eu prefira mentir, não tomar prejuízo do meu bolso, ou falar a verdade, arcar com a responsabilidade. Então, depende muito da evolução de cada um. Mas está aqui o Evangelho para despertar em nós.
E um recadinho de Lázaro, né? Que Deus cria a dor, que os efeitos são iguais para todo mundo, porque a dor é igual para todo mundo, para que a gente não cometa mais erros, né? Então, os espíritos nos avisam, né? Os espíritos nos deixam tudo explicadinho. Outro exemplo muito interessante aqui. Não trair, por exemplo, a confiança de um amigo. Então, um amigo nos conta um segredo. E a gente conta, né? Vai de cada um achar que é grave, que não é grave, mas é preciso usar desses critérios da empatia, da responsabilidade, né? Da justiça. O dever, não, tem uma frase muito interessante aqui. O dever, aliás, antes dessa frase, ele tem características muito importantes. Ele dobra-se, embora ele seja inflexível, uma pessoa que pratica o seu dever, ela tem que ser inflexível, ou seja, ela não pode vacilar. Ela sabe o que é certo, não tem o mais ou menos. Ou hoje eu faço certo, amanhã, quem sabe, eu possa não fazer. O dever, ele é inflexível para o certo. E ele dobra-se para as mais diversas complicações. Ou seja, ele cede, ele se submete. A pessoa que vai praticar o dever, a pessoa de boa moral, ela cede, ela dobra-se, ela se submete, mesmo que ela saia prejudicada. Mesmo, ela prefere. Ela prefere. Porque pesa muito na consciência dela o errado, né? Então, e ele é inflexível diante das tentações, diante das paixões, diante das fraquezas. E ele é, a um só tempo, juiz e escravo. Por que essa frase? Porque o dever te impõe o certo. Ele diz o que é certo e o que é errado, né? E à frente estão as consequências. E você tem que se submeter, você tem que trabalhar o dever em você, onde ele fala, e escravo na sua própria causa. Para você trabalhar isso em você, para você se submeter a ele. Então, ele é juiz e escravo ao mesmo tempo. Aliás, o homem, né? Não é o dever. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus. Então, a gente tem, aliás, esse é o critério maior, né? Acima de responsabilidade, de justiça, de empatia. Deus é o critério maior. Então, a gente tem que estar sempre acionando a chavinha, né? Deus, como veria isso? O que ele espera de mim ante uma atitude que eu estou prestes a tomar ou não, né? Porque a omissão também, muitas vezes, é grave. Então, o dever, ele é, acima de tudo, muito ligado a Deus. Totalmente ligado a Deus. Então, quando ele fala o dever é o mais belo galardão da razão, olha a palavra razão, porque lá no começo, Lázaro fala do sentimento, que está ligado ao sentimento, às coisas do coração. Mas sentimento e razão têm que andar juntos, a gente tem que equilibrar esses dois pratos, né? Então, o dever é o mais belo galardão da razão, o maior prêmio da razão. O dever nasce da razão. Então, a gente tem que pôr a cuca para funcionar. A gente tem que pensar antes de fazer as coisas, né? E adotar os critérios. Deus acima de todos. Mas o critério da justiça, da responsabilidade, da empatia, da honestidade. Como precisamos, né? Como o Brasil precisa estudar a lição, o dever de Lázaro, né? Como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever. Olha isso, olha essa frase, gente, o peso das palavras. O homem deve, olha, o primeiro dever é amar o dever e depois praticar os deveres. Olha a filosofia disso, esse espírito é maravilhoso. O homem deve amar o dever.
Não porque ele o preserve dos males da vida. Então, eu não vou praticar o dever para ficar livre e assim acreditar que fazendo tudo certo, nada de ruim vai acontecer comigo. Isso é uma ilusão, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Mas precisamos praticar o dever para quê? Para que a nossa alma vigore o necessário para o desenvolvimento. É isso. Isso traz evolução, isso traz progresso, isso desenvolve os seres e desenvolve a sociedade. A prática do dever. O dever se engrandece e esplende sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. Então, olha isso. Isso me fez lembrar, quando eu fiz direito, eu lembro que eu tinha um professor, um juiz, que nos falava sempre que quanto mais a sociedade é moral, menos lei ela precisa, menos lei dos homens. E é verdade, né? Porque é automático das pessoas fazerem mais o certo do que o errado. Por isso que ele fala, o dever se engrandece e esplende, quer dizer, quanto maior mais ele é praticado, sob uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. Então, quanto mais nós tivermos consciência dos nossos deveres, mais teremos uma sociedade evoluída. E, por fim, a obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Então, pessoal, a lista de deveres é infinita. Olha esse final. Porque Deus é grandioso infinitamente. E Ele é perfeito infinitamente. Então, não tem uma lista fechada sobre os deveres que devemos praticar. É infinito. Olha isso. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, e o Eterno tem virtudes infinitas e grandiosas, que não aceitam um esboço imperfeito. Então não dá para ser mais ou menos cumpridor dos deveres. Não dá para ser mais ou menos. A gente está mais ou menos, mas é um processo de evolução. Mas a gente tem que sempre pensar nisso, eu não posso ser mais ou menos, né? Eu tenho que procurar sempre me aperfeiçoar. Né? Nós somos perfectíveis, ou seja, nós temos a genética de Deus da perfeição, então a gente tem esse dom de buscar o perfeito. Mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Então Deus espera muito ver os seus filhos bem, fazendo o certo, pensando no próximo, né? Indo rumo ao ser de perfeitos. Caminho longo, infinito, e isso traz alívio para a gente. Porque triste se tivesse um fim determinado, né? Isso causaria muita ansiedade na gente. Então, porque não dá tempo, o tempo para a evolução de cada ser é diferente. Então, imagina padronizar um tempo de perfeição para todos. Loucura. A gente cairia no processo da loucura, da ansiedade. Então, como esse processo é infinito, embora seja infinito, nós temos que estar no propósito da prática, do dever, da justiça, da caridade, do amor, em rumo à perfeição, mas é cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Mas a gente tem que propagar, e mais que propagar, né? Não sermos só especuladores, falantes. Temos que fazer em primeiro lugar. Outros exemplos que eu achei muito bonitinho, o cuidar dos pais idosos, né? Uns cuidam, abrem mão até das suas vidas particulares, profissionais. Esses dias numa loja, a moça do caixa falou que ela morava na Europa e voltou para cuidar da mãe idosa. Achei uma graça isso. Tratar os outros com respeito quer dizer umas coisas simples, né? Você está lá no caixa do supermercado e você é meio que maltratado, te fazem uma grosseria ou em qualquer outra situação, o seu dever, dependendo do seu grau moral, você não revida. Você silencia, você agradece.
Quer dizer, são coisas pequenas do dia a dia, mas que faz toda a diferença e pode causar repercussões, né? Porque dependendo do que a gente passa na rua, em casa, no trabalho, a gente leva isso adiante, né? Um desgosto, uma contenda, assim, acaba tomando um vulto muito grande. Então, o pequenininho pode ficar um grande incêndio. Então, olha a importância de fazermos o melhor de nós, né? Dizer a verdade, por exemplo, ajudar alguém em perigo, por exemplo, alguém está em perigo, ninguém me obriga a me arriscar e salvar essa pessoa que está em perigo, mas e a minha consciência? Né? E a minha consciência? Então, são assim, a lista é imensa de exemplos, né? Imensa de exemplos. Então, eu acho que essa lição é uma lição para a gente estar sempre com ela em mente, né? Porque devido ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, às nossas ilusões, com as nossas paixões, a gente esquece desses dizeres tão importantes de Lázaro e tão bem escrito numa lógica, numa linha de raciocínio. Esses espíritos são apaixonantes. Eu digo que eles são os advogados do espiritismo, porque não tem como achar um argumento aí para rebater esses ensinamentos de tanta luz. Então é isso. E o que a gente vê, né, Thaís, é que as pessoas hoje em dia não querem ter dever, né? Não. Estamos vivendo numa sociedade em que é tudo bem a nós, né? Então, é uma coisa assim, e isso atrapalha a nossa escala evolutiva, né? É. Um critério muito legal que eu escutei do Simão Pedro numa palestra dele sobre o dever. Ele falou assim, se você tiver em dúvida sobre o dever que você tem que praticar, se é certo ou não, pensa que se todas as pessoas fizessem ou não aquilo, como seria? Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho o dever de devolver o celular de alguém. Vamos voltar aí nesse exemplo. Imagina se todo mundo não devolvesse o celular. Todo mundo, por exemplo, viesse a perder, ia ser um caos. Você não acharia o seu, ninguém acharia o de ninguém. Quer dizer, gera o caos. A falta da aplicação do dever, gente, gera o caos. Né? Na justiça, por exemplo, eu faço de acordo com o interesse. É bom país. É bom país. É, até coisas mínimas, né, que a gente vê, se não tiver isso, o dever, o cuidado, o respeito pelo outro, né? Exato. Aí a sociedade não progride, né? Aí as coisas ficam mais difíceis. É uma lição de Lázaro, ela é pequena, mas é uma lição muito profunda, né? Muito profunda, muito profunda. É uma lição para a gente sentar e ficar refletindo, né? O que é que nós estamos fazendo? E eu vejo assim, eu sou ligada, a minha área é educação, e eu vejo que hoje as crianças não querem cumprir, né? Nenhum dever, nenhuma obrigação de ficar fazendo e tal. E com isso, a gente vê que a sociedade vai atrasando, os nossos atos interferem na vida do outro, né? Muito. Coletivo, tudo isso. Então, nós precisamos ter isso. Tá acontecendo demais, né? Problemas psiquiátricos, transtornos, né? Demais. E cada vez mais os tipos de transtornos aumentam. Então, nas famílias, nós estamos vivendo muito isso, né? Com esquizofrenia, ou bipolaridade, borderline, depressão. Então, nós, assim, que estamos menos insanos, nós precisamos lembrar muito dessa lição para nós podermos tolerar. E essa é a palavra, né? A tolerância, que envolve a paciência. Tolerar as ofensas, as perturbações, porque pessoas com problemas psiquiátricos sofrem e fazem sofrer demais. Então, nós temos que acionar Deus muito rápido nessa convivência, para que a gente possa ter
equilíbrio e procurar ajuda e acalmar a pessoa. Quer dizer, entra em todos os campos da nossa vida. Ciência, profissões todas, né? Na religião, o próprio perdão que Jesus veio nos ensinar, né? Perdoar 70 vezes 7 é um dever. Então, está dentro da religião, a caridade é um dever, está dentro da religião, então, em vários campos. Política, ciência, medicina, justiça. Então, é uma lição importantíssima, essa lição. Porque a gente está vendo assim, que na parte, né, vamos dizer assim, lá em cima, na universidade, a maioria está ateu. Se eles estão indo para esse ateísmo, é um perigo isso, não crer num Deus, não importa a religião, cada um tem que ter um Deus, tem que acreditar, porque senão chega uma hora que a sua vida, o que eu estou fazendo aqui, não é? Mas aí Deus, sabedor de todas as coisas, bota a dor para pôr um freio, né? Porque acontece o caos, acontece, mas em meio ao caos todo mundo sofre. Sim. Então a gente se refreia e aprende. Antes ir pelo amor do que pela dor. Mas, infelizmente, não é assim. É o contrário. É verdade. É bem isso, né? E fala assim, está tudo perdido. Não, não está perdido. Deus tem todas as ferramentas necessárias para trabalhar a gente, os nossos irmãos, em todos os graus, em todos os níveis evolutivos. Agora, é preciso acreditar que há outras vidas, porque nem sempre se resolve nessa. Né? Tem gente que desencarna incólume. Vive 100, 180, 90 anos roubando, passando as pessoas para trás, matando, e aparentemente, morreu. Mas nós sabemos que não morreu, né? E que virá tantas vezes quantas necessárias para se aprimorar aí. Então, aí nós vamos lá pelas obras do Chico, a gente até tem o exemplo, né, de algumas religiões, não, a vida acabou aqui, tudo. Chega lá no plano espiritual, não quer abrir o olhinho, não quer ver a realidade, que a vida continua, né? É dolorido para eles. A vida continua. Todas as ferramentas, todas. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. E como? Mas aí precisa acreditar nele, né? Precisa Sim. Lá, inclusive, acreditar em Deus é um dever, porque nos traz paz. Sim. Olha a importância, né? Aqui a gente ficaria filosofando um tempão. Odília, quer fazer alguma pergunta, Odília? Não, é um comentário. Ela falou das responsabilidades de se encontrasse o celular, ou etc. e tal, ou desse algum prejuízo para a empresa ou para outrem, né? E eu estava me lembrando de uma reportagem que eu vi hoje. Estava assim, zapeando por ali, e uma moça enciumada, estressada, com ex-marido, ex-namorado, não sei o que é, arrombou o apartamento da vizinha, achando que era do cara, quebrou a fechadura, riscou a geladeira, quebrou a televisão, rasgou a cortina, meteu tesoura no sofá, fez, olha, assim, um escarcéu. E assim, era um casal novo, assim, 1 ano de casado, tudo novinho. Quando eles chegaram em casa, estava tudo rasgado, tudo acabado, e ainda levou um celular e mais alguns pertences da moça. Aí ela foi na portaria, né, do prédio para saber quem tinha entrado por ali e viu que tinha sido essa moça, não conhecia, perguntou se alguém conhecia, e o rapaz lá, vizinho, disse: é minha ex-namorada, ex-mulher, alguma coisa assim. E ela disse: e aí, quem vai pagar o prejuízo? Né? Aí a moça, a dita, que bagunçou o apartamento, mandou uma caixa para ela, devolvendo o celular que tinha furtado e alguns pertences que tinha furtado, e disse: olha, desculpe, sinto muito, mas o fato de você ter botado minha imagem na televisão, eu vou processar você. Eu fiquei assim, boba, eu disse: não estou acreditando no que eu estou vendo. A pessoa entra e estraga todo uma coisa que a pessoa não tem nada a ver,
E ainda diz, como você foi procurar, você foi procurar a câmera e a reportagem mostrou a minha imagem, eu vou lhe processar. E tá É, ótimo. Assim. mas foi o que a Thaís... Onde está a nossa responsabilidade quando a gente estraga alguma coisa do outro, querendo, por querer ou não, né? Porque às vezes pode acontecer um acidente, alguma coisa assim, e a gente acabar estragando. Mas você faz o negócio e depois você ainda se acha no direito. Aí, quando ela está falando da questão da responsabilidade, eu fiquei assim, eu digo, e se fosse comigo? Se Então, tivesse né, acontecido na minha casa? mas até o que a Thaís estava comentando, né, lá no começo, o Brasil está precisando, e aquilo que a gente já sabe, não é castigo, é a lei do retorno. Aqui você fez, aqui você vai receber. Não foi pelo amor, né, Thaisa? Vai pela dor, né? Nossa, Então, mas tá um negócio, tá assim, o que eu É, percebo, assim, é que as pessoas andam numa agressividade muito grande. Parece que elas andam com raiva delas exato. mesmas, de alguma coisa, entendeu? Alguma coisa não está normal dentro de cada um e você sai desaforando como se o outro fosse você culpado, culpado do né? problema que você está vivendo, né? Então, assim, é qualquer coisa, né? Você encostou no carro, deu um risquinho no carro, a pessoa já desce para a briga, né? Quer dizer, é um risco, gente, é uma Mas é bobagem. aí, Odília, que a gente sempre fala, a gente tem que ser o exemplo, né? Não é? Nossa A Senhora, gente tem que ser dá, o dá exemplo, até medo, porque do nada dá uma confusão. é bem complicado, Do mas tá, esses dias eu ouvi um advogado, amigo meu, falando que do jeito que está a coisa, se alguém pisar no pé dele, ele pede desculpa. é, Por ué, aí, Tá desse jeito. né? ué. Não, e olhe lá, se Vai a pessoa ainda vai... evitar mais dores de cabeça, né? E se a gente conhecer, principalmente nós, conhecedores da doutrina espírita, sabemos que a vida continua, nada é por acaso. Então, é um momento de grande aprendizado, né, Thaís? É um momento que nós estamos tendo, eu falo assim, é a nossa colação de grau, ou é agora, né? Depois que eu peguei firme mesmo com a doutrina espírita, né? Porque a gente nasce em berço espírita e vai levando a vida como os espíritas de Araque, né? Eu nem assim tinha coragem de falar que eu era espírita. Eu falava assim, minha religião é espiritismo, mas eu não falava que eu era espírita. Hoje eu posso falar que eu sou, pelos estudos, né? Não tanto pela prática, porque a gente não é perfeito. Tem hora que a gente explode, tem hora que a gente fala uma besteira sem pensar, mas depois a gente retorna, né? Não vai muito longe da linha reta, não. Fica na reta, mas você sai um pouquinho, sai só um pouquinho e volta logo, né? Pra gente não se perder. Mas vale a pena muito o caminho do bem, porque você transmite muito bem para as pessoas e você é muito abençoado. Muito abençoado. Eu não posso reclamar. Às vezes eu falo, meu Deus, eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que ter mais paciência. E quando eu ponho em prática, vem muita coisa boa para mim. Muita coisa boa. Então, os espíritos cuidam da gente, sim. Eles só querem a gente no propósito do bem. Né? Não importa o seu temperamento, não importa o seu passado. Então, ele quer você no propósito do bem. Faça a sua parte que a gente vai te dar uma força. E nós temos livros 1000 para nos dar essa força. Gente, é cada livro maravilhoso dessa doutrina espírita, de tantos médiuns, que eu falo, gente, o que é isso? Sei que nada sei mesmo, né? Então, não podemos alegar ignorância, gente. Nós não podemos alegar. Olha, hoje nós aqui, todos nos falando. Gente, hoje o acesso ao saber, isso vai ser muito cobrado. Isso vai ser muito cobrado de nós mesmos, né? Depois de desencarnados. Sim. Olha tudo de bom que a gente está tendo hoje. Como? E aqui no nosso grupo, ó, só para você ter uma ideia, nós temos as pessoas de Franca, tem da zona rural, nós temos aí o nosso companheiro, sou Ailson, lá do Centro-Oeste, a Odília, que está na região Nordeste, e vai, essas coisas todas. Então, a gente só tem que agradecer a Deus por tudo que a gente tem nesse momento, né? É a nossa colação de grau, muito bem feita, né? Temos que tentar fazer
o melhor que a gente pode fazer. Mas, Thaisa, foi ótimo. Nós teríamos aqui a noite inteira para filosofarmos e aprendermos com essa doutrina maravilhosa, viu? Gratidão pela sua participação, que você possa estar conosco outras vezes, né? Hoje você está aqui pela USA Intermunicipal de Franca, mas espero contar com a sua participação, viu? Pode ter certeza, agora eu já tenho o seu contato, vou ligar para você. 28, viu? Acho que dia 28, Tânia. Eu estou esperada novamente, dia 28. De 28, eu tenho que ver direitinho aqui. Porque ó, a nossa agenda de julho é 7, 14, 21, 28 seria a Semana Regional Espírita, não é? Eu acho que a US promove a Semana Regional Espírita. Depois você vê direitinho. Então, meus amigos, agradecendo a Thaisa, né, que Jesus ampare, ilumine cada vez mais, minha amiga, esse seu trabalho de divulgar o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, né? Esse trabalho grandioso que o nosso querido Allan Kardec fez, codificando essas obras da doutrina espírita para nós. Gratidão, viu, querida? Eu que agradeço a oportunidade. Fique conosco para o nosso encerramento, tá? Nós vamos fazer o nosso encerramento agora. E antes de passarmos ao nosso encerramento, eu quero passar, meus amigos, a nossa pauta do próximo mês, né? Acabamos já o mês de junho, acabamos o primeiro semestre. Semana que vem já iniciamos o segundo semestre de 2025. Então, na primeira semana, né, na primeira segunda-feira, temos aí o estudo com a nossa amiga Valdete, lá de São Paulo, das leis morais. Dia 14, nós teremos a nossa amiga Ângela, né, trabalhadora da nossa casa, que também, por motivos de saúde, está só no online. No dia 21, nós teremos aqui a nossa amiga, a Doroti, que virá falar sobre a parábola dos maus vinhedeiros. E no dia 28, é a USA Intermunicipal. Então, está aqui o nosso convite para as nossas reuniões. E os amigos da Thaisa que vieram estar conosco hoje, se quiserem continuar estando aqui conosco, fale com ela, e ela fala comigo, eu adiciono vocês no nosso grupo, e ali o nosso grupo é fechadinho, vocês só vão receber o link para entrar na sala todas as segundas-feiras, tá bom? Então, agora, meus amigos, vamos para os nossos momentos finais. Quem colocou a sua aguinha para frutificar aí, quem não colocou também, mentaliza com a água. Vamos acerenando as nossas mentes, acalmando os nossos corações, para que possamos perceber, meus amigos, os bons amigos espirituais adentrando os nossos lares, nossos amigos familiares, os mensageiros, os colaboradores da equipe do senhor José Marcos Garcia, que adentram o nosso lar, fluidificando as nossas águas, transmitindo paz, pois sabemos que à distância também recebemos, Senhor. Que todos possam, nesse momento, receber o tratamento para o que mais necessita, seja problema material, problema espiritual, que esses trabalhadores incansáveis estão em nossos lares, nos amparando, nos assistindo, para que possamos ter forças para continuar a nossa caminhada. Que essas energias benéficas também
chegue aos nossos entes queridos que estão mais distantes, para os nossos irmãos que estão nos hospitais, nos presídios, para aqueles, Senhor, que ainda não conseguem perceber o amor de Jesus. E assim possamos, a cada dia, cumprir os nossos deveres, mas principalmente o dever de amar o próximo como a si mesmo e a praticar a caridade. Seja a caridade material como a caridade moral. Gratidão infinita, Deus nosso Pai, gratidão, Jesus e bons amigos anônimos que estão sempre conosco, nos amparando, nos assistindo. Seu Adalto? Sim. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas, que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e principalmente o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Obrigada, Thaisa. Obrigada aos nossos amigos que também nos assistirão posteriormente. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. Gratidão infinita, meus amigos.